Costuma funcionar. Nada como uma pressão. Aê, Léo! Franquias ao vivo de novembro. Já ia falar que era dezembro, mas não chegamos em dezembro, não. Uma felicidade estar aqui. Hoje eu tô super bem acompanhado, como todas as outras vezes, senão os convidados não voltam ou vão me xingar ou vão dar um dislike nos vídeos do Franquias ao Vivo. Tô aqui, ó, do meu lado, Sabrina, da Maria Brasileira, franqueada de São Caetano do Sul. Mas mora em São Bernardo. Exatamente. ABC Paulista, para quem não conhece. Estou aqui a Malu, a Maria Luísa, mas nós já estamos íntimos, porque ela chegou aqui. Já somos amigos. Já somos amigos. Ela é da Casa do Construtor. Deixa eu agradecer o Felipe e o Edu da Maria Brasileira por trazer a Sabrina. O Bruninho, porque foi para ele que eu pedi, mas pô, o Altino, o Expedito, toda a Natália, toda a galera da família, né? Da família. Da Casa do Construtor. E hoje é uma honra especial, porque foi difícil trazer essa mulher pra cá. Ela não para, eu não sei como ela vai ficar sentada nessa cadeira durante 1h30. É capaz dela dar uma pirueta. Fabi, obrigado. Fabiana Estrela, diretora de treinamento e capacitação e evento e coisas aleatórias. Cuidando de pessoas, Falei certo, né? não, né? Provavelmente não. Diretora da Salos, tem novidade? Pode contar ou não? Não vou contar. Não, mas tem uma, ela tá poderosa agora, tá poderosa, eu tô felizão. E a gente vai falar hoje um pouco, entrar no mais detalhe aqui, o que é suporte e treinamento aí pro pessoal das franquias, né? Para os franqueados principalmente, mas nós vamos querer, obviamente, saber a história das duas aqui. Tem aqui, ó, vocês não estão vendo, mas elas vieram protegidas, tem 2 guarda-costas aqui, o Denis e o Marcelo. Depois eu vou chamar eles, calma. Quero ver, eles estão com essa cara rindo aí, mas eles sofrem lá no dia a dia tocando a operação. Fabi, eu vou começar por você. Eu sempre gosto de falar, a galera não sabe que tem uma diretoria voluntária. Fabi é voluntária lá na BF, trabalha o que é uns 6, 8 anos, sei lá, começou na Regional faz Sul, um tempo, que é a regional, pô, os caras mais festeiros que tem no Brasil. E depois ela assumiu a diretoria lá da parte de eventos, treinamento e tudo mais. E é um trabalho gigantesco, porque tem uma área de educação e a gente vira e mexe, mostra para vocês no Insta, no portal, a parte de educação. Quer se capacitar para ser um franqueado, a BF oferece esse conteúdo. Quer se capacitar para ser franqueador, a mesma coisa, antes de ser, né, Fabi? Mas então conta você, melhor eu do que eu estou falando demais já. Muito bem, então. Então, pessoal, meu nome é Fabi Estrela, eu sou diretora de capacitação da ABF, já fui diretora da Regional Sul também. A ABF tem 5 regionais para ficar mais próxima dos seus associados. A gente tem associados franqueados, franqueadores e fornecedores em todo o país. Hoje a gente já tem mais de 1.500 associados, a gente já está perto de 1.600. E já há bastante tempo a gente vem fazendo esse trabalho para integrar todos os associados do nosso país inteiro. Afinal de contas, a gente vive aí num país continental, né, de dimensões gigantes e de variações culturais também muito grandes. É importante a gente escutar todo mundo no franchising, assim como a gente faz nas nossas redes como franqueadores, né, que a gente aprende a amadurecer todo esse processo de relacionamento que é extremamente importante para fazer o negócio dar certo. A gente também replica isso e protagoniza e lidera o setor dentro da ABF, fazendo isso também na nossa associação. E além disso, eu sou diretora de treinamento e capacitação do Grupo Salos, que tem as marcas Sorridentes, Geolaser, Olhar Certo e Amo Vacinas. Hoje são mais de 700 unidades franqueadas na nossa rede. A gente tem vários franqueados de vários tamanhos, de vários níveis de maturidade também. Tem franqueados que estão recém começando e começando como empresários também, a sua vida como empresário. E temos franqueados com 40 unidades, franqueadas com todas as nossas marcas e participando ativamente das comissões e de todo o trabalho que a gente faz lá. Agora, até outubro, a gente fechou mais de 120 mil horas de treinamento, né, e de trabalho só falando de treinamento, fora todo o suporte que se dá dentro da rede, para mostrar um pouquinho da importância do processo de treinamento dentro do sistema de franchising. Eu costumo brincar que nós não nascemos CDFs, né? Ou seja, a gente não nasceu assim querendo estudar o tempo inteiro. Curiosidade sim faz parte do ser humano feliz, de bem com a vida e que quer o melhor. A gente está sempre curioso e querendo aprender,
mas estudar mesmo, pegar um processo, destrinchar, pegar um DRE, aprender a fazer essa parte chata, assim, digamos, do negócio, de uma forma geral as pessoas não gostam, mas é necessário, né? A gente precisa desenvolver isso, desenvolver e capacitar as pessoas no máximo de skills possíveis e principalmente fortalecer cada um naquilo que ele é melhor. Certo? Porque justamente essa diversidade do nosso sistema é que faz o sistema ter tanto sucesso, né? O franchise vem aí ano após ano, eu estou aí na BF já há uns 15 anos e a gente vê sempre crescimento. Todos os anos a BF cresce em todos os números, o franchising cresce em todos os números, né? Em número de unidades, em faturamento, em número de marcas e tudo mais. E tudo isso acontece justamente por esse trabalho de diversidade que acontece em todas as redes e colaborativo, né? São os franqueados lá na ponta trabalhando junto, trazendo informação, trabalhando junto com a franqueadora como comissão, a franqueadora olhando sempre a estratégia para a marca, olhando para o suporte, a comunidade da marca sendo envolvida, os fornecedores participando de tudo isso. Então é um trabalho constante, assim, onde um puxa o outro, né, o tempo inteiro, assim, né? E esse um puxar o outro, um ajudar o outro, um torcer pelo outro, faz o resultado ser positivo há tanto tempo, né? E esse processo todo é que a área de treinamento pega junto com operações, junto com a comunidade da marca, junto com os franqueados e transforma em treinamentos, ou seja, em algo mais palatável, mais didático, mais acessível, mais organizado, para que todos da rede, né, possam ter acesso às informações e usar no seu dia a dia e se desenvolver, porque não dá para dar download de ser humano, né? A gente precisa, infelizmente. Né? Ainda não, a tecnologia não chegou nesse nível, então a gente ainda precisa, né, motivar as pessoas, sensibilizar, engajar, conectar, fazer sentido aquele conhecimento na vida de cada um também, do franqueado como empresário e como alguém que está querendo trazer algo melhor para a sua família, porque a maior parte das empresas do franchise são familiares, né? Os nossos franqueados, na sua maioria, são casais, ou irmãos, ou amigos que se tornam a gente vê muito esse trabalho conectado, assim, é um trabalho com muito significado e isso ajuda muito a área de treinamento, porque o fato de ter significado, de ter conexão emocional, mobiliza mais as pessoas para aprender e se desenvolver. Então, por isso que é um prazer imenso trabalhar com isso. Né? E, Fabi, vou pegar o gancho do conectado, assim, eu já trabalhei com várias outras associações, nada chega perto do que a BF, não é porque eu estou aqui, e sim por experiência própria. Então você falou das regionais, você falou desse trabalho com os associados. Só vou pegar 2 pontos aí da BF só para você comentar para eles. Tá. Uma vez perguntaram nas mídias sociais nossas, eu comprei uma franquia de um associado da BF, é certeza que vai dar certo? Eu falei, certeza que vai dar certo, não tem nada na vida. A gente sai na rua e não sabe se vai dar certo. Mas eu falei assim, eu acredito que tem muito mais credibilidade. Então fala um pouco o trabalho que é feito de conexão entre os franqueadores para que o conhecimento seja ampliado, amplificado e passado um para o outro. Então, aí fala um pouco dos eventos que são feitos, tanto de regionais quanto convenção, etc. E depois eu vou guardar a parte de educação, que é super importante aqui para a galera que está assistindo a gente. Tá certo. Então, assim, ó, pessoal, o que acontece dentro de uma associação como a Associação Brasileira de Franchising? Tá? Não tem realmente, como o Beno falou, como garantir que o fato de ser associado, é uma melhor empresa, vai ter um melhor resultado, é uma melhor pessoa e assim por diante. Vai ter lucro. Não vai ter lucro, nada só para garantir. Em nenhuma marca, mesmo nas marcas mais pujantes e mais consolidadas do mercado, porque o próprio franqueado e o mercado onde vai ser aberta a unidade já são variáveis, assim, infinitas, né? Onde tudo pode acontecer. Né? A empresa, a marca e o mercado são seres vivos, assim, as coisas vão acontecendo, né? O que acontece na nossa associação é que a gente fomenta um trabalho de protagonismo, de liderança e de colaboração, de competition, como o nosso presidente costuma falar, né? Então, o que a gente faz ali dentro? A gente realmente troca muito conhecimento uns com os outros. Eu nunca participei, eu já participei de várias associações também, de outros segmentos, e eu nunca participei numa associação como a ABF, que desde o início, desde a primeira vez que eu comecei a frequentar os eventos da associação, qualquer coisa que eu perguntasse para o Altino, sem ele mal me conhecer, o Felipe da Mania Brasileira, na doutora Carla e o doutor Kleber lá das Sorridentes, das salas, as pessoas sempre te dão atenção, sempre respondem as tuas perguntas, de uma forma muito autêntica, muito realista, com vontade, com atenção, sabe? Com dedicação, com né? dedicação.
porque a gente enxerga o nosso setor. Eu acho que o fato, talvez, do nosso setor ser um setor que, na essência, ele funciona por colaboração também, porque não tem como funcionar uma rede de franchise no comando-controle. Claro, tem regras, tem direitos, tem deveres, tem papéis de cada um, mas a gente não funciona no comando-controle no dia a dia, né? A maturidade do franchise foi mostrando a importância desse trabalho colaborativo dentro da rede. Então, a gente acaba replicando isso nas nossas relações entre franqueadores, fornecedores e franqueados do setor, né, dos segmentos como um todo e não só dentro das nossas marcas. E isso nos traz uma fortaleza incrível, porque multiplica o conhecimento, acelera a curva de aprendizagem de todos que estão envolvidos no setor. Aí imagina várias lideranças, vários CEOs, diretores de negócio, de vários pilares estratégicos de cada uma dessas marcas, se encontrando em eventos e trocando informações sobre quantos consultores de campo tu acha que é mais produtivo ter, dependendo do número de unidades que tem na rede, né? Como que o teu franqueado de nível que tem já mais unidades, como é que tu lida com ele no suporte ao franqueado? Qual a diferença quando o franqueado é mais novo, né? Tá começando? O que tu faz de diferente? O que tu está fazendo que está funcionando no teu programa de excelência? Como que tu está fazendo para engajar as pessoas? É esse tipo de pergunta que é uma coisa muito direta, muito prática, muito importante para o negócio, sabe? Muito estratégico. E tudo isso a gente troca de uma forma muito natural nos eventos e nos nossos encontros. Então, essa é uma fortaleza da associação e, além disso, a associação faz um papel que os empresários não conseguem fazer no dia a dia, que é ficar de olho nas questões legais, nas questões tributárias, assim, de uma forma mais profunda, mais focada e mais macro também, para proteger o nosso setor e fomentar também o setor naquilo que é possível, fazer parcerias também com muitos fornecedores para a gente ter financiamento. Financiamento é essencial para a expansão, né? A gente precisa ter investimento, o franqueado precisa de investimento, o franqueador precisa, o fornecedor também, para poder acompanhar o crescimento das marcas e dos franqueados, também precisa ter fomento para isso, né? Então, esse processo todo que a gente faz, e a gente vê o quanto existe uma generosidade gigantesca dentro do franchise. Então, quem já está há mais tempo com a sua maturidade, com o seu conhecimento, transferindo esse conhecimento e essa calma de quem já passou por milhares de desafios inimagináveis, né? Que é diferente, né? Quando a gente já passou por uma coisa, a gente olha para o mesmo tsunami e diz, não, peraí, isso aqui vai por aqui, vai por ali, depois vai passar, a gente faz assim, começa por ali. Já sabe por onde começar, né? Às vezes não sabe exatamente como resolver, mas sabe por onde começar. E aqueles que não têm tanta experiência trazem uma energia incrível, sabe? Aquela vontade, aquela coisa, tô começando, tô acreditando. E o antigo se vê nele, né? E o antigo se vê nele, se emociona assim. com isso, sabe? Exatamente. E acho que um vai complementando o outro, né? E esses eventos que a gente vai fazendo, né? A nossa convenção anual da ABF, a Franchise Week, a ABF Expo, que hoje é a maior feira de franquias do mundo, né? São eventos que ajudam a congregar tudo isso, ajudam a comemorar os resultados, ajudam as pessoas a fazerem trocas cada vez mais fortes de experiência, acelerar toda essa curva de aprendizagem do setor como um todo, né? E todos conseguirem ter resultados cada vez melhores e fortalecem esses laços de relacionamento e de confiança que acabam gerando também grandes amizades, né? E isso também fortalece muito todo o trabalho que a gente faz, né? E traz muita ideia para as redes. Então, todos acabam se alimentando disso e com a maturidade do sistema, cada vez mais os franqueados têm participado de tudo isso, que nos deixa muito feliz, né? Fabi, hoje eu vou abusar um pouco dela, vocês me perdoem, mas é que é muito conhecimento dessa mulher, eu preciso aproveitar. Vocês entenderam agora, então, porque tem mais credibilidade. Ó, se não entendeu, volta aí a fita, volta a fita e escuta de novo. Agora, Fabi, tem uma parte de educação, tem todos esses momentos de conexão entre franqueadores e franqueados. Tem muitos franqueados que participam da BF, trazem o conhecimento, tem fornecedores, franqueados e fornecedores, que é o tripé do franchise, e todo mundo trocando essas experiências. Mas tem uma área específica e aberta ao público final, de não associado, chamado ABF Educação. Que é um mundo e é como que eu vou falar? É uma coisinha preciosa que tem lá dentro da associação, que todo mundo gosta, um trabalho incrível. Isso. Então, assim, desde o início a associação começou com esse papel também, né? Tem o protagonismo, tem a advocacy e tem essa questão da educação, de fomentar o desenvolvimento do setor. Porque a gente entende já como franqueador o quanto a educação é um pilar estratégico dentro das franqueadoras. Porque o principal entrega que o franchising faz, o franqueador, para o seu franqueado é a transferência de know-how. E não dá para fazer transferência de know-how para ser humano fazendo download, como a gente falou no início da nossa conversa, né? Então, os franqueadores
começaram esse negócio todo lá no início, sem saber que eles iriam se tornar uma empresa de educação também, né? Então, todo franqueador é uma empresa de educação de alguma forma, todo time de franqueadora, ele passa o tempo inteiro ensinando, cada um dentro do seu pilar, cada um dentro da área que tem maior domínio, maior conhecimento, e à medida que o sistema todo vai amadurecendo, o franqueado também se torna, né, um professor, um coautor ali dos processos e de tudo que é desenvolvido ali dentro, ajudando também a capacitar e a desenvolver a rede como um todo. E a ABF precisava protagonizar, liderar e espelhar tudo que existe de melhor dentro do segmento, e por isso também trabalhar a capacitação ali, para que a gente tivesse cada vez mais franqueados começando com o pé direito, né? Franqueadores também começando do jeito certo, e os fornecedores também entendendo como é que esse sistema funciona, entendendo como é que ele conseguiria se encaixar ali e fornecer de fato com valor, né? Entregas de valor para que esse sistema pudesse se desenvolver cada vez mais, ter um resultado cada vez melhor. Então essa é a nossa preocupação, e por isso a gente tem lá desde o Entendendo Franchising, que é um curso mais básico para entender como é que funciona o sistema de franchising, qual é o papel de cada um. Já fez, Malu? Eu fiz, assim, sem querer te interromper. Não, mas fica à vontade. A experiência como franqueado, né? Desculpa, qual que você fez, Malu? Eu fiz o Entendendo Franchise há uns 10 anos atrás. Oh, que beleza. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu fui atrás da ABF, fiz esse curso, por quê? Porque eu queria entender o que é isso, como que funciona, e é sensacional, apesar de ser um curso, na época eu acho que era de uma semana, alguma coisa assim, sensacional. Então, para quem tem interesse em participar desse sistema, é ótimo, eu acho que ainda existe, né? Uhum. E só resgatando um pouquinho, essa questão de quando eu também resolvi entrar no franchise como franqueadora, eu fui atrás de quem estivesse lá na ABF. Não porque eu achasse que teria uma garantia de que sucesso. Ia ser um sucesso, eu ia ganhar dinheiro, ia ser feliz o resto da vida. Mas porque eu tinha certeza que teria um mínimo de garantia de parâmetros, de legalidade, né? De suporte. Eles têm regras mínimas. Então, é melhor você partir com alguém que tenha um alicerce. É isso. Ó, eu vou já contar um segredo. Ela não esperava ser feliz pro resto da vida e ganhar dinheiro, mas tudo isso aconteceu. Exatamente. E aí, a gente começa então com Entendendo Franchising, depois a gente tem um programa de capacitação em franchising, que é um programa um pouquinho mais longo. Nós temos parcerias também fora, né? A gente tem parceria com o MBA da FIA, por exemplo, de franchising e varejo. A gente tem vários cursos dentro da nossa plataforma de educação também, então ali dentro a gente tem alguns cursos online conectados com o Entendendo e com o programa de capacitação em franchising, gestão de redes também, mas ali também a gente vai congregando tudo que vai acontecendo nos nossos eventos também de educação. Então a gente grava os webinars, as lives, as mesas redondas que a gente faz online, os eventos que a gente faz presenciais também, todos que é possível a gente gravar em parte, pelo menos, ou na totalidade, a gente coloca lá dentro. Os PDFs gerados, os e-books gerados na convenção e nos eventos que a gente faz cobertura, na IFA, pós-IFA, etc., também a gente coloca dentro da plataforma. Então fica uma grande biblioteca de conteúdo também para que os franqueadores, os franqueados e os fornecedores possam acessar. Eu quero olhar um pouquinho mais sobre expansão. Vai lá, busca pela palavra expansão, acha tudo que tem ali dentro sobre expansão, assiste em vídeo, lê o que tem de material para ler também, capacita o seu time, né? Desenvolve o time. Então esse é o objetivo o tempo inteiro da gente fomentar esse desenvolvimento constante do nosso franchising por meio da educação. Dentro da Arena do Conhecimento, a gente fez uma arena dentro da feira da ABF também, porque nós queremos sim crescer, é da natureza do franchise ser expansionista, a escala faz toda a diferença no nosso resultado do nosso negócio, o número de unidades, a gente poder ter mais força junto aos nossos fornecedores também desse sistema e fazer essa roda girar de uma forma positiva também para o fornecedor. Então é todo um trabalho que é feito que a gente sabe que a escala favorece bastante. Então expandir faz parte da natureza do nosso negócio. E a feira a gente faz justamente para fortalecer essa expansão, só que a gente também não quer expandir de qualquer jeito. Nenhum franqueado quer crescer de qualquer jeito, ou quer entrar em qualquer marca, ou tomar uma decisão aleatória assim, sobre começar um negócio, e o franqueador também não quer isso.
Então, por isso, dentro da arena, dentro dessa feira, a gente tem a Arena do Conhecimento, onde fica o tempo inteiro, enquanto a feira está funcionando, tendo palestras e cursos sobre franchising, para ter esse momento de respiro, para quem está lá escolhendo o seu negócio, sentar um pouco, peraí, deixa eu parar, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu pensar essas marcas que eu escolhi, que perguntas eu posso fazer para as que eu gostei mais, como é que eu vou fazer? Então, tem ali advogados, professores, franqueadores, franqueados, falando sobre o sistema e gerando essas ideias e esses insights para que a pessoa possa tomar uma decisão cada vez mais consciente, né? Cada vez mais assertiva também, mas principalmente consciente. Eu sei onde eu tô, eu sei por que eu escolhi isso, e aí eu começo com o pé direito e a chance de dar certo é muito maior, porque eu tô com uma energia muito focada ali, né? E muito confiante. E confiança é essencial para o empresário, né? Com certeza. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa Se confiar, com confiança é difícil, imagina sem. Imagina sem, né? Num país doido que nesse Ó, nosso. Fabi, reforçar duas coisas que você falou. Ó, você que vai comprar uma franquia, pergunta pro cara qual que é o plano dele de expansão. Se ele falar, não, só quero abrir umas 10, 20 e parar por aí, olha, sai fora. É da natureza do franchise expandir, crescer, ter escala e tudo mais. E o segundo ponto é que tudo isso que a Fabi falou está no ABF Educacau, né? Educacau, porque não tem cedilha, educacau.com.br, então vocês acessam. Sabrina está aqui quietinha, então ela vai contar os primórdios antes dela ser franqueada. Você trabalhava numa empresa, sempre foi dona do seu próprio nariz, da onde deu esse estalo de pensar em empreender? Você estava bem? Você estava tomando um remedinho ou... Então, foi por livre e espontânea pressão que aconteceu. Começou. Eu era CLT, trabalhava em montadora, aí peguei os famosos PDVs, os pacotinhos. PDV é Programa de Demissão Voluntária. Né? Também por livre e espontânea pressão, né? Muitas vezes acontece. Teve um lá legal no Twitter outro dia. Um PDV forte lá. Só que mesmo na época de CLT, o senhor, meu sócio marido, sempre cogitava. Ai, tô vendo esse negócio. Ai, eu vi isso. Ele também era CLT? Trabalhava contigo? Aí queria colocar as nossas mães, comprar alguma coisa pra colocar as mães trabalhando. Tipo, aí se der certo, a gente sai fora do CLT e a gente assume. Olha, mãe trabalhando eu acho que eu nunca vi no franchise. Já vi a Ele chegou a esposa, filho. Não, ele chegou a cogitar isso. Eu Colocar já vi uma vez uma mãe. em revezamento, tudo. Não, tal coisa. Andava em shopping, tudo ali ia vendo as coisas. Não, isso, aquilo. Só que ficava só ali na ideia. Porque eu falo assim, a necessidade não tinha surgido, não tinha, acho que, vindo com tudo. Aí, você diz uma necessidade financeira mesmo. Tá. De trabalhar e tudo mais. Aí veio a situação que depois ele também entrou na situação de estar fora do mercado. Opa, então agora chegou a hora. Então não E vou... vocês vinham economizando uma graninha? Separando alguma coisa, tipo meio que da demissão, segura isso daqui, é agora, ou vai ou racha. Fez algumas entrevistas, bom, sempre teve vontade, então acho que agora é a hora de encarar, porque se de repente continuar com as entrevistas, a gente vai continuar no mercado de trabalho CLT, e se é uma vontade que sempre teve, então tem que arriscar, tem que, né? Aproveita o momento, né? Aí ele que foi atrás de pesquisar mais coisas, tudo mais, e o que chamou mais atenção foi a Maria Brasileira. Então ele já tinha conversado com outras pessoas, tinha comentado alguma coisa, então modelo de negócio, como que era e tudo mais, questão de prestação de serviços. Aí foi acompanhar as divulgações que eles fazem e tudo mais, as reuniões, tirou as dúvidas, conversou. Aí chegou pra mim já quase papel assim, né? Assina! Ó, é assim, eu... Tá! Aí eu sou meia louca, né? Vamos? Abracei o negócio. E aí que eu fui entender. Então todo esse passo, você foi lá, se estruturou antes, não, eu me joguei depois, eu vi se tinha paraquedas, se não tinha. Será que eu sei nadar, Isso também, né? Então eu passei por essa situação. Legal. De não, ele foi estudando, foi vendo, foi pesquisando, eu virei e falei assim, bom, na situação, se joga, vamos abrir o paraquedas. E depois a situação até virou um pouco. E aí foi aonde que eu fui começar a entender, o que é ser empresário, independente do ramo? O que eu tenho que fazer? E já com o negócio andando. Só que a gente teve uma sorte, que é isso que você fala. A franqueadora, ela tá estruturada, tá com um time. Então, isso eu não tenho do que reclamar. Então, a gente tem um suporte imenso e cada vez mais eles vão buscando estruturar melhor isso. Então, tem muito essa parceria. Então,
Então, olha, doeu isso. Aqui também já doeu. Então, o que você fez? Então, isso foi toda uma Tem maturidade quantos do anos tempo. isso, Sabrina, que você começou? Nós, em agosto, completamos 6 anos. 6 anos já. Então, já tem um tempinho. Então, foi isso, assim, o começo, aprender a lidar com a marca, entender qual que era o nosso negócio, e entender o que era ser empresário. Entender qual que era a divisão da sociedade matrimonial, a sociedade empresarial. Então, todo esse processo nós passamos e superamos. Então, não adianta dizer, é fácil, é simples. Não, não é, mas é viável. Então, foi entendendo a divisão de cada um, assumindo. Então, eu assumi a parte de gestão de pessoas, de treinamento e do financeiro. Sim. O sócio fica com a parte comercial, então lidar com os clientes, cada fazer um a no seu visita. quadrado, né? Então, a gente começou a entender, então separa isso, questão de tabela de valores. Peraí, então como que é? É uma empresa, é assim, assim, assim. Então, buscando sempre suporte com a franqueadora. Então, acompanhando então todo o treinamento que tem, a gente busca participar. Se alguma coisa que a gente tem alguma dúvida pontual, então a gente sempre tem a consultora, ela não conseguiu, ela corre atrás e busca. Então, assim, é o tal negócio de buscar informação. Então, me joguei no paraquedas? Me joguei. Só que depois eu fui buscando entender sobre o negócio, sobre ser empresária, sobre os conflitos diários que acontecem, sobre as conquistas diárias que acontecem também, para melhorar o negócio. Então, hoje eu falo, a gente já está não uma zona de conforto, porque ela não existe, mas de você respirar e justamente ver. Então, eu chegar numa convenção, aquele cara que tá... Não, eu não saio de tantos atendimentos. Não, calma. O que você está fazendo? Como que você tá? Qual que é o teu processo? Como que você faz? Captação de profissional. Aonde que você faz? Como que é? Não que eu esteja no mundo ideal, mas eu tenho tantas e eu lido assim. Será que você consegue fazer dessa forma? Então você passa a ajudar e às vezes nessa ajuda que você dá para algum outro franqueado, ele também te reverte, porque às vezes ele tece algum comentário que você fala, poxa, tá aí. Então, quando tem esses encontros, então é bacana essa questão de franquia. Poderia, de repente, ter criado um novo negócio? Poderia, mas para 2 pessoas inexperientes como empresários, sem uma base, sem uma noção, tipo, e aí, como que tem uma empresa? Então, fez toda a diferença de ter essa estrutura, por ser uma franquia, e hoje de conseguir sugar deles o máximo. Então, assim, grita para um, grita para outro, é jurídico, é marketing, é comercial, é consultores, então, e entre os próprios franqueados. Então, a gente se ajuda bastante, porque às vezes, ao mesmo tempo que eu estou ensinando alguém, eu consigo, numa troca de meia dúzia de palavras, aprender algo e reforçar, porque às vezes, na hora que eu estou ensinando, eu lembro de alguma parte, eu falo assim, nossa, tem isso que às vezes até eu tô deixando de fazer. Quem ensina aprende, né? Exatamente. Então, assim, a gente busca ajudar muito. Até na Maria Brasileira foi criado um prêmio, que é o Irene Simão, justamente reconhecendo, porque essa Irene Simão, ela foi uma pessoa que abraçava, assim, todo mundo. Bem essa coisa de ajudar. É o nome de uma franqueada? É uma franqueada que veio a falecer o ano passado. Ai, que legal isso. E aí foi criada uma sala com o nome dela. E hoje, na convenção... é feita uma eleição, começou ano passado. Vamos chorar aqui. Felipe, Edu, sensacional. Salva de palmas, fiquei até emocionado. Porque ela assim, arrepiou. Não, eu tô todo... Ela era do tipo, qualquer um de qualquer canto tá começando, é antigo, é da franqueadora, tô com dor de cabeça. Olha, tô com problema de profissional. Então, tanto no pessoal quanto na empresa, ela sempre se doa muito ajudando. E aí veio a falecer após um câncer, se não me engano. E aí criaram esse prêmio. E aí ano passado foi feito, aberto para todos os franqueados. Gente, quando fala em ajudar, qual franqueado que vocês lembram? Quem é que vocês saem correndo atrás? Aí foi colocado que ele ganhou o prêmio e agora todo ano se renova. Então esse ano o Denis foi entre um dos 8. Eu ia chamar o Denis depois, mas depois, o cara ganhou o prêmio Irene Simões. Não, ele ficou entre os 8. Tá aqui. Denis, ó. Tá a caminho. O maridão da Sabrina. Que é justamente essa essência. Eu tô abraçando ele porque eu sei o que ele passa. E pô, cara, que história bacana, meu. De ajuda, então. Fica aqui do lado dela. O Denis, assim, ele que acaba ficando no grupo. Às vezes alguma coisa que é relacionada ao que eu cuido, que o pessoal tá perguntando, então eu pego, mando áudio, eu ajudo, mas assim, ele acaba sendo a base.
e essa coisa de ajudar, de estruturar. Então, não que a gente vá dar treinamento um para o outro, mas é uma palavra. Olha, eu faço contrato, olha, eu fidelizo dessa forma, eu gero um pacote, olha, com a profissional, então deixa no gelo, não, faz o treinamento, não, recicla, não, chegou nesse ponto, não tem o que fazer. Então, ele está sempre ali. Então tem um grupo de pessoas, então um ajudando o outro. Então ele é muito a figura da nossa unidade, principalmente. Eu fico mais ali nos bastidores ajudando, mas ele é a cara disso, que é o suporte que precisa. Por quê? Tanto aquele que já está antigo, que às vezes está dando alguma cabeçada, está com alguma dificuldade. Então, peraí, quem que pode me remotivar, me restartar? E aquele que está começando, peraí. Pra onde que eu vou, né? Onde que eu tô, pra onde que eu vou, o que que eu faço? E é um papel super importante, assim, sabe? Porque às vezes a gente como ser humano daí, certo? A gente só escuta aquele que é igual a gente. Funciona assim, o nosso desenvolvimento ontológico, assim, se a gente for olhar, adolescente prefere escutar adolescente, né? A pessoa mais velha prefere escutar o mais velho. É uma tendência que a gente tem. Só que a gente tem aprendido também que a diversidade, a pluralidade gera um aprendizado muito maior. Um aprendizado exponencial, assim. As coisas fazem sentido mais rápido também se a gente sabe escutar. E aí é uma questão de maturidade, não é uma questão de identidade que a gente tá, ou o papel que a gente tá, ou a idade que a gente tem, sabe? Então, à medida que a gente vai amadurecendo como empresário, daí no caso como franqueado ali dentro do processo, a gente começa a se dar conta que a gente pode aprender com os iguais e pode aprender com o time da franqueadora também. Mas até a gente chegar nesse ponto, se todo mundo puder ajudar, é muito bom, sabe? A gente puder olhar para o outro como ser humano, se não é um ser humano, tá nessa fase, certo? Da vida dele como empresário, nessa fase da vida dele pessoal, eu já passei por isso, vamos com paciência, com tolerância, com amor, fazer isso juntos, sabe? Então, poder abrir esse espaço como franqueador é um sinal de maturidade da marca também, porque já existe uma segurança, uma confiança do time da franqueadora de poder dar essa abertura sem desvalorizar o suporte que a franqueadora tá. Porque quando a franqueadora é mais imatura, às vezes ela também não abre o espaço porque ela pensa assim, não, se eu abrir esse espaço vai parecer que eu não sou capaz de dar o suporte. E não é isso, né? E tem muita coisa que né? eu já passei pela situação, eles queriam adequar uma parte de treinamento, de profissionais e tudo mais. Então, assim, a gente pode assistir o seu treinamento? Então eles assistiram de várias pessoas, eu fui uma delas que fiz. Por quê? Para eles pegarem um pouco da essência de cada um e transformar em um treinamento para passar, principalmente para quem está chegando, para nós, para reciclagem. E o que a gente vê muito é aquela coisa, a franqueadora ela tem toda aquela base, toda aquela estrutura, está sempre disposta a ajudar. E tem todos os franqueados com a mão na massa. Então ela tem aquele incentivo, aquela orientação em uma parte que não deixa de ser essencial, e tem quem está na atividade, quem está atuando. Então, que sabe às vezes melhores as dores, que fala assim, não, peraí, franqueadora, vê aqui, ó, é isso que está acontecendo, porque na linha de frente, na ponta, nós estamos atuando, então está acontecendo isso. Que foi o que aconteceu quando teve esse treinamento, porque ela falou assim, nós queremos implementar tal coisa, só que nós não sabemos se é viável ou não. Então, nós queremos acompanhar alguns treinamentos, assistir, para entender, ver o que é igual para todos, o que tem às vezes de diferencial de cada um, para ver, é viável o que nós queremos ou não, tem que ser adaptado ou dá para juntar tudo. Então, é assim, é aquela cordinha que tá todo mundo agarrado, puxando. Então, a franqueadora tá ali na frente, ó, vem. Eu brinco, e o pessoal seguindo, né? Eu brinco na nossa franqueadora sobre isso, Sabrina, falando que é um ato de desencastelar. Porque a gente tem uma tendência, como cada um tem o seu papel, a franqueadora tem o seu papel, o franqueado tem o seu papel, é muito fácil a gente se perder na rotina com todas as tarefas, todas as preocupações, todas as prioridades e criar um castelo assim na franqueadora e ficar lá dentro, sabe? É muito fácil isso acontecer. Por isso que é bem importante a gente trazer sempre isso para a consciência, essas conversas são importantes porque vão gerando insights até muitas vezes em franqueadores que já são mais maduros, mas que estão numa fase que deu uma encastelada por algum motivo. Sei lá, teve um monte de pepino para resolver um processo, para mudar um sistema que mudou e aí se olhou mais para dentro, sabe? E aí olhar para fora o tempo inteiro é muito importante, sabe? Com certeza. Por isso eu sempre falo pro meu time de treinamento, a gente tem que estar muito próximo de operações e dos franqueados, que é pra gente estar validando aquilo que a gente está ensinando, para ver se o que a gente está ensinando não ficou velho, porque em algum momento aquilo fez sentido, a gente pegou aquele processo que estava tendo sucesso, transformou num treinamento para replicar, mas agora alguém já descobriu um jeito diferente de fazer,
Lá na ponta estão fazendo, a consultoria de campo está aprovando, porque está dando certo, está dando resultado, e eles vocês também estão precisam de naquele meta, modo e a gente antigo. continua ensinando do outro jeito, nós estamos pagando mico, sabe? A gente tem que ter cuidado para não pagar mico na área de treinamento. Então, eu sempre digo, fiquem conectadas sempre com o time de operações. Olha o que tá acontecendo, escuta o que os franqueados estão falando nas lives. Porque daqui a pouco tu pega uma coisa, não, peraí, vocês estão fazendo um troço diferente do que a gente está ensinando. O que é o certo agora? Aí valida com operações, com os franqueados de novo, o que é o certo. Não, é esse jeito que tá fazendo, tá certo, a gente está validando, então vamos reformar. Muda, né? Então, isso quando vai atualiza. crescendo, o crescer tem o lado bom de ficar mais forte, de ter mais escala e tudo mais, mas tem essa dor, assim, né, de que começa a distanciar as coisas e a gente pode ficar meio esquizofrênico, assim, como empresa, sabe? Cada um pensando e falando uma coisa, e aí perde a essência e o resultado. Então, como é importante a gente estar aberto, assim, todos, sabe, para escutar, para prestar atenção e com muito foco no resultado. Lembrando daquilo que o Dr. Miguel sempre nos ensinou, né, que é o nosso grande Bente lá, o fundador do Boticário, né? A gente respira pelo nariz dos franqueados. Então a gente tem que estar sempre olhando o que está sendo positivo lá, aonde eles estão reclamando, aonde eles estão comemorando, sabe? Para a gente entender e gerar processos a partir disso, gerar oportunidades também. Não só a partir da estratégia, sabe? Do que a gente está pensando da marca, que também é importante, porque nisso o franqueado não está pensando de uma forma geral, nem tem que estar mesmo, porque ele está na operação, ele está fazendo acontecer a unidade. Exatamente. Então esse é o desafio Vou, sempre, né? Malu, já falo com você, aproveitar que o Denis está aqui, tem uma coisa que toda hora perguntam pra gente. Pô, como que eu escolho a franquia? Como eu sei se a franquia dá lucro? Como eu sei se a franquia é confiável? Ou será que vale a pena empreender? Será que vale a pena o franchising? A Sabrina contou um pouco do teu processo da compra da Maria Brasileira e eu queria que você contasse como foi, entendeu? Você resolveu, já tinha essa ideia de vou empreender. Sim. Por que franchising? E o que você fez para chegar na Maria Brasileira? Você falou com várias marcas, não falou? Depois a gente entra no detalhe, o jeito que você começaram, eu acho muito legal, porque não tem regra. Preciso... É bom. Mas dá para ir, se tiver coragem e depois... Dedicação, e buscar, que nem você falou, os pontos que você viu que estavam negativos, que estavam ruins e ir melhorando, porque daí é o que a Fabi falou. O mundo está girando, então o que é hoje está funcionando de um jeito, amanhã não vai estar. Agora, coragem, dedicação, resiliência, loucura, isso se não tiver, não vai em frente. Então aproveitar que o Denis está aqui só para ele contar aí para o nosso pessoal do portal. Eu tava numa frente para aprender sobre o mercado de trabalho de prestação de serviço, né? Que eu estava fazendo uma prestação de serviço, eu estava com um pessoal desenvolvendo a área de prestação de serviço. E eu precisava conhecer mais sobre esse mercado de prestação de serviço, como que funcionava e tudo. E aí eu comecei a pesquisar modelos de negócio no mercado. E aí eu conhecia o modelo da Maria Brasileira, dentre outros que tinham na época e tudo mais. E o modelo da Maria Brasileira me chamou muita atenção. Aí eu participei de todo o processo, né, que eles fazem, a apresentação, e eu vi que era uma coisa muito viável, e era uma coisa plausível, realmente tinha uma consistência no plano de negócios deles. Né, um custo acessível, um plano de negócio confiável. Você chegou a falar com franqueados, ex-franqueados? Sim, falamos na época com franqueados da região ali do ABC. Visitamos também franqueados de lá, antes de fechar propriamente o negócio, e para justamente entender realmente, é uma coisa sólida, é uma coisa que realmente, né, é viável, porque, igual a Sabrina comentou, eu sempre tive, né, essa vontade de querer empreender, mas ao mesmo tempo eu não tinha experiência nenhuma. E você sair de uma situação de você ser CLT e querer ter o seu próprio negócio, ser empresário, é um passo muito grande. E a gente, infelizmente, né, a gente não é treinado para isso nas nossas faculdades, né? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa buscar fora esses cursos, né? Esse profissionalismo. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, e aí eu fiz toda a apresentação da Maria Brasileira, achei muito plausível todo o plano de negócio deles, e aí eu apresentei para a Sabrina.
E aí ela aceitou. Como a gente bem ouviu a versão dela. Aí até eu brinco Aí entra a versão dela. O que é legal que o Denis falou? Ele primeiro olhou um segmento de Sim. serviço, ele viu que isso valia a pena e aí ele começou a procurar franchise, marcas. Isso. A marca, ele estudou, falou com franqueado e ex-franqueado, que a gente Sim. repete. Fundamental. O que negócio que Fundamental. você vai comprar e você consegue falar com pessoas que já têm esse negócio ou que deixaram de ter no E franchise? visitar, não vai ser teu acompanhar concorrente. a operação, né? Você visualizar, não só conversar. Nós fomos até a unidade, mostrou o sistema, mostrou como que rodava. E quando as pessoas nos procuram, senta aqui, ó. fazer a mesma Aqui, ó. Então- Número, o sistema funciona assim, o telefone é assim, então a gente. A dor de barriga é Aliás, essa. então a gente apresenta tudo, como que funciona. Então, ó, e aí tá então pronto. Ele respondeu para vocês como é todo um processo de compra de franquia e que não é fácil não. Tem a marca, tem tudo pronto, mas começar Se o não negócio... fizer, cada um fizer a sua parte, a franquia tá ali com um nome, ela já se consolidou no mercado, então ela já tem uma Olha dos estrutura. processos. Mas a parte do negócio em si, você está utilizando a marca, mas você é dono ali do negócio, você é responsável pelo que você está fazendo. Então não adianta esperar, eu comprei uma franquia, agora Não faço vou ganhar nada. dinheiro, né? Vou ganhar... Não, Isso é super comum. O pessoal, porque o pessoal abria, associa tá muito. pensando em comprar a franquia e achar que não vai trabalhar, que a franqueadora faz tudo. Imagina. A franqueadora Super vai te dar o suporte, vai te dar orientação, know-how, vai te colocar em contato com outros franqueados daquele ramo que é da base dela, para que você aprenda. Só que se você não quiser buscar aprendizado, Já foi o que aconteceu com a gente, porque a gente chegou sem saber nada. Se eu ficasse naquela, a franqueadora vai fazer tudo, não teria dado saía do certo. lugar. Bom, Não saía do lugar. Denis, obrigado. Obrigado. Valeu. Agora eu vou falar com a Malu. Malu já. Obrigado. Valeu, Valor. Malu da Casa da Construtora já deu uma palhinha que 10 anos atrás foi lá fazer um curso do Entendendo Franchising na ABF. Conta, Malu, mas antes disso você já tinha uma empresa, Então, você era não, dona da empresa, que você um fazia... pouco- a minha história é um pouco parecida com a da Sabrina. Eu trabalhei, fui executiva de banco quase 30 Ó, anos. um detalhe, hein? A Sabrina é cliente, a gente descobriu aqui. Agora você me E complicou. tem que chegar lá para buscar o equipamento e ter paçoquita, né, Denis? Conta, 30 anos você trabalhava Não, no banco. Trabalhei em banco e assim, eu sempre tive vontade de empreender, de abrir alguma coisa, mesmo que fosse em paralelo, tudo. O Marcelo, que é meu marido, meu sócio, também sempre teve essa vontade. Mas aquilo, você está trabalhando na CLT um pouco... também, a gente não é treinado para isso. Acho que hoje até as escolas dão mais atenção a essa questão do empreendedorismo, né? E aí você vai trabalhando, coloca metas, vai estudando tudo e vai indo tudo muito bem, até que chega um ponto que já não está tão bem assim. Então foi o que aconteceu com a gente. Só que nós chegamos nesse ponto, nós dois mais ou menos com 50 anos, a gente não tinha começado ainda a empreender. E, assim, eu tinha saí de um banco, fui para um outro banco, depois saí desse. E aí chega numa fase, que foi o meu caso, né? Na vida que você fala assim, eu já tenho 50 anos, para este mercado eu já não sou mais tão competitiva e também eu já não quero mais, e não estou falando mal, amo essa vida corporativa, amei. Mas, que nem casamento, né? Chegou uma hora que acabou. Então acabou. Prazo de validade vencido, né? Gente, vamos terminar a gravação. Então acabou. E aí a gente foi mesmo mais fundo nessa questão de empreender. Uhum. Só que também, assim, a gente tinha noção que a gente já não tinha mais tanto tempo para tentar errar e voltar atrás. Então, por isso, nós fomos para a questão do franchise, porque a gente já conhecia, eu já tinha feito aquele curso, eu já sabia que o franchise te dá uma estrutura, te dá um suporte, não dá para você virar empreendedor do dia para a noite, não dá para você abrir uma empresa, você não tem sistema, você não tem nada, você não sabe treinar, você não sabe...
Então, a gente Precisa de ajuda. decidiu que íamos para o franchise. Começamos a procurar, e a gente foi numa feira, eu acho que da ABF, agora eu não me lembro, nós fomos numa feira, eu lembro que foi lá no Campo de Marte, e aí nós começamos a procurar várias coisas que estivessem dentro do budget que nós tínhamos para empreender e dentro de algumas premissas que a gente já tinha colocado. Tipo, No nosso caso, não é que seja ruim, mas no Não, nosso caso, a gente não queria nada em shopping, porque nós não queríamos trabalhar de segunda a segunda. perfeito. Né? Nós Falou isso colocamos Não, alguns óbvio. limites, Tá né, certo. para nós. E começamos a procurar, vimos várias coisas, tudo. Entre tudo, nós vimos a Casa do Construtor. Conversamos tudo e daí começamos a conversar com eles. Nós visitamos muitos franqueados, tá? Conversamos com franqueados, inclusive eu conversei com o franqueado que tinha saído. Que eu acho que isso é uma coisa também muito importante, assim, Super. entender por que saiu. né? O que não deu certo. E foi também, e foi muito bom, porque O que você aprendeu num desses papos? Só pra... Então, conversando com todo mundo que deu certo, foi muito legal, muito bacana, vi que eles eram sérios, que era uma empresa que tinha estrutura, que dava suporte. Na época era uma empresa com mais de 20 anos, então quer dizer, não era um aventureiro. Porque quando você entra numa franquia, você, entre aspas, você vira sócio. Se o cara é um aventureiro, você está entrando na aventura dele. Exato. Se ele é uma pessoa séria, ele empresa, né? É uma empresa séria, uma empresa estruturada, você está levando isso para o teu negócio, né? E aí, assim, foi muito bom, mas foi muito bom ter conversado com essa pessoa que desistiu. Eu entendi, mas você desistiu. O que aconteceu? Ele me contou lá o que aconteceu, não era o que ele esperava, tudo. Como que foi o processo de saída? Ele me contou esse processo de saída. Foram super leais com ele. Então, isso, pra mim, valeu, porque falou, Se não se der alguém... certo... Para entrar, tudo é uma maravilha. Sim, sim. Né? Papel aceita tudo. Agora, se você conversa com alguém que teve uma experiência que não foi boa e que a resolução do processo, a pessoa fala que, olha, foi justa. Não, foi maravilhosa não, mas foi justa. Não cai. Maravilhoso. Só né? deixa eu fazer duas Desculpa, observações, pode falar. Malu. Não, só... Eu preciso pegar esse gancho do que você falou, porque tem alguns mitos do franchising e é nosso papel desmistificar. Então, primeiro, você pode falar com um ex-franqueado. Geralmente as pessoas acham que um ex-franqueado saiu porque ou não ganhou dinheiro, se desentendeu, etc. Não é. Às vezes é infelizmente, uma morte na família e a pessoa principal do negócio tocava. Às vezes é uma mudança. Tem de tudo para um fechamento, para um franqueado querer sair da unidade. Então isso tem que ser desmistificado, não é só porque deu errado. E às vezes deu errado pela própria pessoa também, por expectativas que ela tinha errado. Dão errado, né? E a segunda coisa, que daí já não é um mito, fica aí como uma sugestão, é quando você está negociando e conversando com a franquia, pergunta como que funciona a repasse. Sim, pô, se um dia eu resolver sair, porque talvez daqui, momentos de vida, né, que nem você falou, que a educação vai mudando. Imagina. Às vezes o casal, a mulher tá entrando com a franquia e o marido trabalha em outro lugar. Exato. O marido tem a vida dele que às vezes ela vai ter que decidir. Não, e às vezes eu o casal sigo. tem um sonho, tô vendo aqui a bandeira da Inglaterra, quero morar daqui uns anos em Londres. Durante 10 anos eu vou juntar dinheiro, daqui 10 anos eu vou sair, esse é o meu pensamento, como é que eu saio? Desculpa, mas isso é um negócio importante. Entender as regras a do gente jogo, não cansa de ser perguntado e tem que desmistificar. E compra de um repasse, às vezes é muito bom. Porque você já está com a operação pronta, no dia seguinte está aberto, tem cliente, tem histórico financeiro que é muito bom, então... Eu cheguei a ver repasse também na Casa do Construtor e em outras franquias que a gente, ou seja, não tem nenhum problema você negociar um Inclusive, repasse. tem franqueados de sucesso que crescem dentro das redes por meio dos repasses, né? Eles ficam Vai adquirindo atentos, as unidades. eles vão aprendendo cada vez a operar melhor o negócio, gostam do negócio, né? Querem crescer ali dentro e uma das formas que eles crescem é justamente
adquirindo os repasses, porque já vem com o cliente, já vem com o histórico, ele já está acompanhando aquela unidade há um tempo, né? E às vezes fica próximo do território também, que para ele, em termos Pra logísticos, atuar, fica fica mais fácil também, E eu acho que a Sabrina colocou uma coisa que eu acho bem importante, que tem a ver com um slogan que a ABF usou e continua usando até muitas vezes, que é o saia na frente com franquia, né? Porque essa é a diferença da franquia entre eu iniciar e ser um empresário do zero e eu começar com franquia. Eu saio na frente porque já tem processo estruturado, já tem marca, já tem fornecedores, por exemplo. Eu não preciso pensar no uniforme, porque já existe um uniforme. Não preciso pensar na cor que vai ser a minha unidade, já tem a cor. O fornecedor da furadeira que eu vou colocar, já tem, sabe? Então, essa coisa que tu já sai ali, ou seja, a partir dali eu tenho que aprender o know-how, saber como é que se gerencia esse negócio, como é que se toca, como é que se capta cliente, como é que se converte, como é que eu vendo mais, como é que eu gerencio o time, como é que eu treino as pessoas. E aí eu já tô lá na frente como empresário, sabe? Então essa é a grande diferença, mas não exime do trabalho. Como falou, vai ter que trabalhar muito. Aprendizado, tem que analisar bem antes para saber no que eu tô entrando para ver se dá match mesmo. E o trabalho é focado, né, Fabi? Porque o resto tá pronto. Porque o resto tá pronto, exatamente. Essa é a grande diferença. E aí, à medida que eu vou maturando, eu vou ter tempo e vou ter energia para esse give back, assim, ou seja, de dar atenção para a rede, de poder ajudar o franqueado que está começando, de participar de comissões da franqueadora para poder contribuir também, né? Eu costumo brincar, porque eu sou do Sul, né? No Sul a gente tem uns provérbios meio grossos, assim. Eu costumo brincar com o pessoal assim, ó, pato novo voa abaixo, né? Ou seja, primeiro te acomoda, né? Domina o teu negócio, domina o teu território, entende qual é o teu papel, qual é o papel de cada um aqui, o que tem, né? Para depois, todo mundo tem para contribuir, todo mundo tem, todo ser humano. A gente começa lá no nosso treinamento sempre de franqueados novos, com cada um se apresentando e contando a sua história, como é que eu cheguei até aqui. As histórias são espetaculares. Eu falei, um dia a gente tem que fazer um filme, um podcast, só, porque a doutora Carla tem lá o podcast, né? Só das histórias de cada um dos nossos franqueados. Cada um tem uma história extremamente inspiradora, assim, de vida, sabe? Então, cada um tem muita coisa para ensinar, mas sobre aquele negócio tem muito a aprender. Se está começando, sabe? Então é muito importante fazer esse alinhamento, assim, esse equilíbrio, até que chega um momento, que cada um tem o seu momento, que eu vou conseguir contribuir também, sabe? Além de colocar em prática tudo que está sendo colocado ali, né? Então acho que essa maturação constante, assim, o franchise meio que imita a vida, assim, né? E é uma coisa muito forte de relacionamento, né? Que vai se formando com o time da franqueadora, com o teu time na tua unidade, com os fundadores da marca, né? Vocês como CEOs e fundadores daquela unidade, daquele negócio, naquele lugar. Então, é toda uma história, assim, cheia de significado. Eu acho que essa conexão, eu sempre volto para emoção, porque eu também sou uma pessoa de emoções, é que dá todo sentido, porque pro ser humano só o que ele sente faz sentido, né? Eu falo então, assim, é uma coisa assim, né? Pode ser uma bobeira, mas todo ano tem a convenção. O Denis até comentou assim, nossa, esse ano você curtiu até dizer chega. E eu vejo a fase. Não trabalhamos no limite, porque no começo era aquela coisa, é o pato novo lá que tá voando baixo, os dois quietinhos, só observando, dançava um pouquinho ali. Esse ano aí já virou grupão, aí você já tá entrosando com todo mundo, quando vê, já tá no palco e dança, e vai e brinca, e, tá mandando embora, Eduardo e Felipe varrendo todo mundo, e gritando, eu não vou embora. Então, na parte nunca mais eu vou dormir. E aí isso, que às vezes o pessoal também fica às vezes muito focado, trabalhar. Então tem um momento também de descontração que automaticamente você gera essa proximidade do pessoal e que você fortalece essa ajuda. Que às vezes todo mundo fica muito bitolado. Não, eu tô abrindo uma empresa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que isso. Não, mas peraí, e a parte do lazer, a vida? Então são outras pessoas que vivenciam a mesma situação que você e que, tá ali, né? Tá respirando, tá vivendo. Então, vamos sentar, vamos conversar. Então, é diferente essa transição, esse momento que você vai passando, que você vai chegando assim, nossa, é sensação de pertencimento. Agora você tá em casa, né? Agora, opa! Agora, realmente, eu faço parte. Então, é diferente essa interação. Então, é superar cada fase e ter todo o seu momento de aprendizado, de ajuda, de aprender mais um pouco e recicla e que vai indo. Já tô imaginando ela na próxima convenção falando, ô, pato novo. Você tá
Fica sossegada aí. Ô Malu, retomando. Você então se preparou e aí foi tudo eu cor-de-rosa. Eu sou uma pessoa de projetos, né? Cada um é de um jeito. Você se então, planejou. eu preciso ter uma certa segurança. E aí foi tudo lindo e maravilhoso, cor-de-rosa, nada de ruim aconteceu, Meu marido encheu o bolso de escrevi dinheiro. livro Como é que do foi o começo? Apocalipse. Eu conheço bem, meu marido é assim também. Eu vou Amigo do desenhando Nostradamus. cenários, né? Eu vou desenhando cenários, desde o maravilhoso, mas aí a hora que vai pro terrível. Não foi tudo maravilhoso. Daí nós optamos pela casa do construtor, assim, foi uma ótima, tanto que estamos lá até agora, né? Foi uma Quantos ótima. anos? Fez 5 anos que a gente abriu a nossa primeira loja. A gente já tem 2 lojas. Opa, já tá na segunda, então. Nós abrimos na pandemia, a segunda loja. Então é tão louca quanto ela. Tão louca quanto. Não, aí assim, Onda, né, da bateu galera a arrumando loucura. suas casas, investindo na Foi casa, exato. né? Se deu muito bem. Exato. Gente, meu marido exatamente. aprendeu até a fazer rejunte. Ele botou piso durante a pandemia. Fez o piso, né, inclusive. Não, mas volta na primeira. Não, volta na pra primeira. chegar Daí na a segunda. primeira a primeira nós levamos quase 6 meses para abrir, porque achar ponta, assim, é tudo. Achar ponta é fácil? Não, quando você. A franqueadora deu suporte? A franqueadora nos deu suporte muito, nos acompanhou, o consultor da época nos acompanhou, tudo, orientou, mas você é muito inexperiente. Então, assim, a gente não tinha ideia do tamanho do galpão, o pé direito, umas coisas assim, pareciam tão complicadas. E a gente demorou muito, tudo, daí conseguimos abrimos em outubro. E aí abrimos em outubro, levou 3 dias para sair o primeiro contrato. Ficávamos nós dois olhando dentro pro da telefone. loja, 4 funcionários, um olhando para o outro, desespero total. Aí a hora que apareceu o primeiro contrato, uma festa, tudo. E aí a coisa começou a fluir. Mas assim, só para mostrar, nós felizmente tivemos ótimos funcionários, tem funcionários nossos que 2 saíram agora, que abriram a loja com a gente, cada um para carreira, opções de vida, assim, Legal. muito legal. E aí, assim, fomos indo tal. Em fevereiro, a gente abriu em outubro, em fevereiro, o teto da nossa loja lembro. desaba. Você soube Lembra, a gente tentava disso? ligar, não conseguia, de repente Gente, chega lá, olha. uma tudo alagado. segunda-feira de carnaval, a gente abriu a loja, Triste. tudo. De repente o teto vem abaixo, por quê? Tem uma parte do teto que era de gesso e tem aquela manta acrílica. Começou a vazar, aquela manta, ela Encheu enche d'água. de água. E aí, Aquilo vira o uma peso. tonelada. O peso veio. Felizmente, graças a Deus, não machucou ninguém. Mas assim, imagina o nosso desespero. Sim, Início de operação. Início de operação, você devendo tudo, porque você vai comprando. O dinheiro demora para entrar. Ou seja, gente, não abram franquia achando que vai pagar a conta no mês seguinte. Ó, já nem Isso não é precisei. desanimador, não é Se isso. prepara. É só realidade. Exato. O né? dinheiro não vem no dia o seguinte, dinheiro leva não um vem no tempo, dia você precisa seguinte. comprar Vem. carne no açougue. Você vai ser feliz, mas não no mês seguinte. E aí, assim, um desespero total, tudo, e fomos pra frente. Depois enfrentamos a greve dos caminhoneiros, travou tudo. Ou seja, você vai tendo, depois da pandemia, nem precisa falar, que depois que aconteceu... Ô Malu, Desculpa, só deixa eu te perguntar uma pode ir. coisa. Essas coisas pontuais, é bom o pessoal ouvir, porque acontece o tempo inteiro. Acontece e é inesperado. Não, e Você daí, tem que espera virar. o melhor momento depois da eleição ou 2023 para empreender? Você perdeu 3, 4 meses Exato. nessa. Mas assim, o que pegou no dia a dia de operação? Sei lá, lidar com funcionário, financeiro era difícil, fluxo de caixa você já deu um toque de que, puta, mas você já estava preparada, porque Não, ainda mais que você veio de banco, você sabia Não, assim, o que só pegou, vou dar um assim? exemplo. Na pandemia, começou, um pouco antes de fechar, dia 20 de março, eu já tinha todo o meu fluxo de caixa para um ano, saber o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que cortar, né? Então, assim, ter o fluxo de caixa na mão é uma coisa. Então, assim, eu sempre tive equipe, sempre troquei. Então, eu trouxe uma bagagem da minha profissão.
Só que para mim o mais difícil foi assim lidar com as pessoas, lidar assim o dia a dia com as pessoas. E aí, mesmo uma coisa é você lidar como CLT, outra coisa é você uma como coisa é dona, você lidar como CLT, a chefa, né? A outra chefona coisa é lá. você lidar com ter 150 funcionários sob minha gestão. Nas duas unidades? Não, 150 funcionários quando eu no trabalhava banco. em banco. Então, assim, só que é diferente. E o Marcelo, surpreendentemente, assim, ele sempre trabalhou sozinho, ele é químico industrial e tal, mas ele trouxe uma habilidade para lidar com as pessoas que eu não sei de onde que ele estava escondendo. Eu sei, é químico, né? Ele fez um pozinho de pilim-pim lá. Então foi muito bom. Então hoje, no começo a gente bateu cabeça, porque também é muito difícil essa questão de você ser casado, ter um negócio, né? Uhum. E hoje a gente meio que separa. A operação ele toca. Legal. E eu toco o administrativo, o financeiro, que é a tua praia, que é a né? minha praia. Né? Mas chega aí, vou chamar o Marcelo também, né? Na minha opinião, o mais químico. difícil é você lidar com pessoas. Marcelo, bom, obrigado. Bem-vindo aqui, ó. Meu sócio. Sócio da Malu. Eles... Na vida, ó, você vê como é legal. 2 casais, é super comum vir casal aqui quando a gente faz o programa. E é possível, né? Vocês separam até, ó, ele é meu sócio. Você não tinha, quando você escreveu pra mim, você não falou, não é meu marido. Ela falou, é meu sócio. Não, marido Como é que é, Marcelo, isso daí? Como é que vocês... eu vou contar uma história. Uma época, fui trabalhar com a minha esposa, a gente morava fora, acabou um sentando lá do outro, a gente ficou 3 meses sem se falar. Sério? Eu nunca fiz isso na minha vida, eu não podia ver ela na minha frente. Nós estamos casados até hoje, 2 filhos. Sobreviveu o casamento. Mas, só faltou... porque trabalhar junto não é fácil não, né, Marcelo? Assim, acho que o primeiro passo é sempre a gente sempre ter o diálogo lá aberto, né? Então isso é uma coisa que além de ser casado, a gente é muito amigo. Acho que isso é importante também quando você vai abrir também uma sociedade. Ser uma pessoa que você tenha diálogo, né? E como ela falou, tipo, ela, ao contrário da Sabrina, né? Ela foi atrás de tudo, ela correu atrás, tudo. Eu ia acompanhando. Você vê, cada um tem sua história, legal pra caramba. Então, isso foi muito bacana. Perfis diferentes. E quando a gente fechou na casa do construtor, na época me bateu um desespero. Falei, pô, cada construtor, eu não sei bater um prego na parede. Eu vou fazer o homem falando isso é melhor ainda. Hoje ele desmonta rompedor. E aí isso que é legal, como a gente falou agora, tudo, você ter uma estrutura atrás, uma franqueadora que te passa o conhecimento, te passa essa tranquilidade, né? Então ela vem, nós temos uma universidade, cada construtor tem uma universidade, eu vou treinar seu pessoal, você não precisa, você tem um conhecimento, mas não é você que vai montar isso, seu trabalho é outro, né? Você tem que gerir o negócio. E isso a gente vai aprendendo. Eu demorei um pouco para aprender isso, mas hoje eu tenho essa noção. Eu não posso querer pôr a mão na massa. Eu tenho que treinar o pessoal, dar condições para o meu pessoal fazer isso, né? Então isso eu aprendi muito. Apesar de ser químico, eu sempre trabalhei um pouco mais na área comercial, na área de vendas, tudo. E isso também facilitou também conversar com as pessoas, ver a necessidade dela. Que hoje, na Casa do Construtor, eu também faço a venda. Eu tenho que entender a necessidade do meu cliente, né? Para Casa Maria Brasileira, estou precisando de um equipamento tal. Eu saber o que ela vai precisar para poder indicar o melhor equipamento. E não, pega isso e vê se dá certo. Não, ela tem um prazo para ser cumprido, ela tem um tempo para trabalhar. E isso é muito importante, né? Então a gente foi aprendendo com isso, né? E sempre a gente tenta hoje ver quando dá certo, ver quando dá errado, mas vamos marcar uma reunião, conversar sobre o negócio, vamos fazer a gestão do negócio. E isso às vezes é difícil, porque às vezes eu não posso, ela não pode, isso, né? Você separar isso, vamos conversar em casa. A gente parou um pouco com isso. Não, vamos conversar no escritório, porque senão a gente mistura as coisas. E assim, até como estavam falando agora, a gente não foi ensinado para isso, né? Então foi a minha primeira experiência como empreendedor. Hoje a gente tem uma filha, né, a Laura, ela está com 19 anos, e hoje ela faz doce, ela vende pela internet, pelo Instagram e tal.
no começo a gente ficou meio assim, falou, pô, mas ela tá criando um caminho, né? Legal. É uma coisa que talvez se eu fizesse com 30 anos, 25 anos, hoje eu teria muito mais evoluído. Então ela tá dando a cabeçada dela e aprendendo. Então, Eu acho que isso bacana. essa geração já tem mais essa visão de empreendedorismo, né? E o franchising, ele também facilita esse processo, sabe? De sucessão também. Porque eu acho que é um outro ponto bem importante, né, pra gente Isso é falar. fundamental. Há muitos anos atrás, quando eu ainda estava na Regional Sul, a gente fez um projeto na BF chamado Franchising do Futuro, inspirado também no nosso grande benchmark nacional, que é o Boticário, que já tinha na época um programa, a Universidade Corporativa, um programa estruturado de sucessão. Tanto para sócio operador, diretor operador do grupo lá do franqueado, quanto para familiares, né? E a gente começou a plantar essa semente, trazer as crianças, né, dos filhos dos franqueadores, filhos de franqueados que frequentavam os nossos eventos e fazer um evento separado para eles, assim, para eles terem uma oportunidade de trabalhar um pouco o empreendedorismo, né? Junto com o Sebrae, a gente tem feito alguns projetos assim também, não específicos para o franchising, mas o Sebrae nos ajuda muito a fomentar esse empreendedorismo pré-franchising, assim, né? Então, pré o ser franqueador, pré ser franqueado, então eu trabalhar essa questão. Eu fiz o Empretec Fez o Empretec, exatamente. E tem várias franqueadoras Empretec é show. que indicam o Empretec para os seus franqueados novos, primeiro. sabe? Também é bem legal para preparar, né? E vários Sebrais, assim, regionais, já tem programa de franquia em parceria com a ABF também, né? Que os nossos regionais vão lá e atuam e ajudam a montar os programas, que é para quem quer ser franqueador, saber quais são os passos para entender se o seu negócio pode ser franqueável, né? E para o franqueado que quer começar a ser franqueado também entender como é que vai funcionar e faz isso em parceria com a ABF, daí tem entendendo lá e as coisas todas vão acontecendo. E na ABF, dentro desse trajetório, a gente montou há um ano, acho que faz um ano agora, o Bruninho, inclusive da Casa do Consultor, é o nosso coordenador, né, da comissão da ABF Jovem. Né? Então, a gente criou uma comissão, a gente tem várias comissões setoriais de food, da moda, beleza, bem-estar e assim vai, né? A gente tem saúde, beleza e bem-estar, de moda e várias outras. E agora a gente tem a ABF Jovem também, que congrega filhos de franqueados, de fornecedores e de franqueadores, já desde o início os três juntos, né, para discutir várias questões. A gente pensou no início que ele seria uma fonte de mentoria reversa para a diretoria, para o conselho e para as demais comissões, para a gente não ficar velho, né? Senão a gente fica só convivendo entre a gente e quando vê essa galera toda nos atropelando. Tem toda uma outra energia diferente, outra ideia, outra visão de mundo. E eles vão ser o franchise do futuro mesmo, eles vão ser o fornecedor do futuro, o franqueado do futuro, o franqueador do futuro, e a gente não sabe nem se eles vão querer ser franchise, né? Então foi isso que a gente começou a discutir, né? Como é que vai ser? Então vamos trazer essa galera pra perto. E aí a gente fez essa comissão a partir de 16 anos, de 16 a 30 anos. É surpreendente o trabalho que eles fazem, né, Beno? E isso nos mostra o quanto está sendo muito legal para franqueadores, franqueados e fornecedores verem, porque às vezes a gente olha para nossa família com certo preconceito. Né? A gente tem preconceito com o cônjuge, preconceito com o irmão, preconceito com o filho, porque a gente acha que vai misturar as coisas, porque vai mimetizar o relacionamento que tem em casa, porque não vai saber se não vai ter maturidade, sei lá, né? E às vezes a gente se surpreende com as pessoas que estão ali do nosso lado, sabe? Que se a gente estabelecer um papel, se a gente fizer um trabalho legal, se a gente tiver um diálogo bom, a gente consegue estruturar e somar forças nesse processo, sabe? E chega uma hora que o franqueado quer crescer também, né? E às vezes se limita no crescimento porque não tem alguém de confiança para pôr nas outras unidades. Né? Tem medo de colocar alguém da família, alguma coisa. Então esses projetos também de desenvolver sucessores não é só pensando em sucessor familiar, é também sucessor na operação, porque às vezes tu tem um super funcionário que está contigo desde o início, que conhece muito bem do negócio, sabe? E ele vai treinando no negócio, vai treinando fora também, desenvolvendo outras skills, outras habilidades que podem ser complementares às de vocês, vão te ajudar a crescer e ele pode vir a ser teu sócio também. Né? Pode ser no teu negócio, sócio, então. pode tocar uma outra Pode unidade. tocar uma outra unidade, exatamente. Isso é uma coisa super importante, essa questão de funcionários, de você investir nos funcionários, treinamento e ter essa visão de, da pessoa, porque não é só a sua unidade crescer, as pessoas que estão com você também precisam crescer, precisam ter um objetivo, precisam enxergar até onde elas podem chegar. E pode ser isso, pode ser um gerente de operação, pode ser até um sócio.
E a gente tem muitas histórias assim dentro do franchise nacional, né? E eu vejo que tem essa oportunidade muito grande, assim, sabe? Do franqueado cada vez olhar mais para isso, assim, para o seu crescimento também, sabe? Tratar a sua unidade como se ele sendo o CEO mesmo. Eu sou CEO da Mas unidade, ele é, sabe? né? Ele é, de fato, sabe? Mas olhar também para essa estratégia da unidade, respeitando a estratégia da marca, estando integrado na cultura, seguindo os processos, mas fortalecendo tudo isso, sabe? Pensando como eu posso crescer aqui dentro, como eu posso ter mais unidades, como eu posso fazer a minha unidade faturar mais, integrar mais, usar mais a força da marca, a estrutura que tem do próprio franqueador, os fornecedores como parceiros, para fazer tudo isso crescer, sabe? Então é importante isso. E num negócio familiar, o negócio precisa servir a família precisa servir o negócio. Porque ele tem um sentido dentro daquela família. Senão a família não estaria trabalhando junto ali. Mas tem que ter um profissionalismo, porque é um negócio. E aí tu tem compromisso com outras pessoas, tu tem, né? É muito desafiador isso, sabe? A gente se desenvolver em tudo isso. E por isso que com o franchising, eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que vai ser muito mais, né? Não. Porque a gente não tá sozinho, né? Exatamente. Tem um franqueado do lado que já passou. Você tem uma rede de apoio. Tem a franqueadora, né, pra te dizer, não, peraí, eu te ajudo nisso aqui, tu quer ir pra nessa direção, vamos. E a gente vê franqueados grandes, eu sou do conselho do Grupo Insense, que é um franqueado, o Eric Cavalieri, que é um franqueado grande aqui de São Paulo, do Boticário. E eu vejo assim, o cuidado que ele tem nesse processo de gestão, o quanto ele investe nas pessoas, o quanto ele, antes de dar um passo no negócio, ele estrutura internamente também para fazer as coisas acontecerem, e o quanto a família dele está envolvida ali, né? E ele tem um diretor homologado que foi um menino que começou com ele lá no início, sabe? Que ele foi preparando e foi colocando nos treinamentos do Boticário também. E agora a filha, né, também está entrando, tá na comissão BF Jovem, também vai começar a entrar no negócio. Primeiro foi trabalhar fora para também ter outras experiências e agora está vindo. Mas a gente vê como é importante isso, assim, a gente pensar, né, como que eu vou estruturar tudo isso para crescer e realizar os sonhos que eu quero realizar aqui dentro. Ô Malu, então, você falou da segunda unidade e ela está falando de estruturar para crescer. A segunda unidade veio de um anseio que vocês queriam de crescer ou foi uma oportunidade? Como é que foi? Nós tínhamos essa vontade de crescer. Vamos deixar o Marcelo sentar lá, senão eu vou cair paradão aí. Super obrigado, Marcelo. Obrigada. Valeu. Nós tínhamos essa vontade de crescer, mas nós queríamos crescer dentro, porque a gente, na nossa estratégia, né, como franqueado, a gente queria crescer dentro da nossa região. Então nós já estávamos em São Caetano, surgiu a oportunidade de uma loja no Sacomã, que é bem próximo ali. São Caetano é grudada em São Paulo, né? Então é bem próximo, então a gente conseguiu montar uma operação com sinergia. Então a gente teve ganho de escala, que é fundamental, né? Então a gente tem essa unidade no Sacomã que a gente abriu no meio da pandemia, abrimos essa unidade, acho que em 45 dias, porque também é assim. A primeira foi... Não, gente, a primeira é assim, aí, 6 meses para 45 dias. A outra, assim, e não que a franqueadora não tivesse nos deu um super apoio, mas primeiro que a gente já sabia nadar, né? Sabia nadar, conhecia não era pato novo. Não era pato novo. Já estávamos voando. Já aumentou a altura do gol. Como foi no meio da pandemia, eles nos deram muito suporte também, mas tudo online, tudo virtual. Porque não dava para o consultor, como da outra vez, ficar com a gente. Então a gente foi, buscou ponto, tudo foi sensacional. Mas foi uma coisa que casou com a nossa estratégia. Então, até pegando uma coisa que a Fabi falou, é assim, não é só o franqueador que tem estratégia. O franqueador tem uma estratégia macro dele, e o franqueado, lógico, dentro, como ela mesma colocou, dentro da estratégia macro, o franqueado tem que ter a sua estratégia. Tem que saber quais são os seus objetivos, aonde ele quer chegar, se ele quer expandir, como ele quer expandir. Porque assim, você pode me oferecer uma loja lá em Macapá. Tá dentro da minha viável, estratégia? né? Não tá. Né? Então, eu quero... então vou esperar a hora que surgir. Então foi isso, nessa questão nós temos uma estratégia nossa, respeitando a estratégia da Casa do Construtor, nós sabemos o que nós podemos investir, quanto nós queremos investir e aonde nós queremos investir. Que tipo de sinergia, ganho de escala a gente quer ter na nossa operação. E aí surgiu essa loja no Sacomã, na hora,
fomos atrás, tinha um incentivo da franqueadora para... Você passou por um novo processo de seleção? Como é que foi? Não passei por um novo processo de seleção, Mas não. como é que foi a negociação? Eles que falaram, olha, vai ter uma oportunidade, vocês então, querem? isso também é importante. Você tem que estar conversando o tempo todo com o seu franqueado e falando o seu franqueador, o que você quer. Eles sabiam que nós queríamos uma loja ali em São Paulo, por ali, surgiu. Então, deu match, né? Uhum. Não, mas eles terem te chamado já é uma validação de que vocês estão operando direitinho. É legal né? você compartilhar o seu sonho e a sua estratégia. Legal, sabe? Perfeito. Assim, porque se eu falar, alguém vai... Não, cara, divide. Senão ninguém vai saber Ninguém e aí não vai rolar. Não aparece a oportunidade, né? A oportunidade não vai bater na porta. Isso, E então... escutar o franqueador também, né? Tipo, todo ano tem um momento, assim, pra entender pra onde a gente vai agora. Isso. Pra onde vocês estão olhando. O que vocês estão enxergando como prioridade, como oportunidade, para ir fazendo esse match, entendeu? Da sua estratégia com a estratégia do franqueador o tempo inteiro. E até para ele saber para onde vocês estão olhando também, Isso. né? O que tu tá querendo agora, qual é o anseio, o que tá preocupando, onde tu tá enxergando a oportunidade, porque essa soma de conhecimento é muito importante para todo mundo crescer junto. Exato. Agora tem uma coisa interessante, que você é uma unidade física, né, a Casa do Construtor, e são grandes as unidades, né, até onde eu sei. Uma é grande, né, essa de São Caetano, ela tem mais ou menos uns 400 metros quadrados e um pé direito de 7 metros. Uau. Então, assim, daí você imagina, maquinário, andando em cima do outro, e 7 metros que você usa, né, você Sim. cresce. A do Sacomã já é uma unidade menor. Tá. Por quê? Porque a gente consegue ter toda Utiliza a parte de material. manutenção, mecânica, lavagem. Você usa da outra também, se eu tenho precisar. uma oficina lá dentro, né? Legal. Então você usa toda essa estrutura, os caminhões saem de lá, sabe? Perfeito. Então, E aqui na Maria Brasileira é uma franquia home office, né? Então, Você começou como home office? Não, ou... começou com escritório. Hoje nós temos o escritório ainda. Aham. Mudamos, começamos em um. Aí houve a oportunidade, diante de um negócio, para quem conhece o Espaço Cerâmica, são diversas torres de salas comerciais, onde o pessoal não tem os produtos e utensílios para realizar a limpeza e precisa. Então a gente já estava atendendo, nós chamamos que é o sistema de carrinho. Vai lá, chega com os trato da sala que nós estávamos, onde nós utilizávamos o espaço lá no Cerâmica para guardar as coisas. A pessoa estava entregando a sala, eu falei assim, Denis, bora, chegou a hora de ir pro Cerâmica. Porque lá em São Caetano, todo mundo que tem um escritório Tem lá. consolida tudo ali. Tá. Vamos se aventurar, né? Vamos desencarar. Pelo menos não tem mais essa história de onde que eu vou guardar, vou ter que cancelar esse tipo de serviço, e é uma demanda bacana para nós. Aham. Aí encerrou o contrato de uma sala, foi para outra, então eu vejo como necessário. Mas você poderia ter começado na sua casa, isso... Na época não, quando Não? nós começamos ainda não tinha o modelo home office, hoje o pessoal apresenta essa condição. Eu sinto essa necessidade, por quê? Eu preciso treinar pessoas. Então eu falo assim, poxa, cada hora em um lugar, então eu gosto daquele meu ambiente. Hoje, quantos funcionários tem hoje? Hoje eu tenho 41 agenciadas e uma CLT. Olha. E a intenção Mas é toda... você tem território? Como é que Tem. funciona? Para o pessoal entender, você não tem uma A unidade divisão. física, digamos assim. O que a gente... Não é uma alguns loja. lugares tem a loja na rua que o pessoal passa, chega a ter profissional loja. se Não cadastrar, sabia. cliente passar para contratar. Eu falo que nesses 6 anos eu acho que teve 3 clientes que tocaram a campainha para visitar e conversar com a gente em loco. Mais online. O restante mais é trabalho Instagram, comercial. é WhatsApp, é telefone. Então é ligando, nós explicamos o serviço. Quando é uma situação de limpeza pós-obra, aí nós vamos até o local, visitar, identificar tipo de sujidade e passar um orçamento. O restante é muito na conversa, entendendo a necessidade do cliente. Então hoje não há necessidade de ter um espaço físico. Então o pessoal pode começar como home office. E você foi aumentando o número de funcionários por ter um raio maior ou conseguir mais vendas? Por na ter sua maior... área de atuação? O que acontece? A Maria Brasileira ela divide por áreas em questão de território e de número de habitantes. Eu, com a unidade de São Caetano do Sul... Você tem a cidade toda? A cidade toda é minha, não divide porque... É só para o pessoal entender modelos. Tem vários modelos home office que às vezes por um raio, ou uma cidade, ou cabe mais de um. Santo André são 4 unidades. Olha. São Bernardo tem capacidade para 4 unidades.
São Paulo, alguns bairros se dividem, né, Denis? Então, não necessariamente, é São Paulo, são várias. Sim, e dentro de um bairro se divide também. No nosso caso de São Caetano, é só conosco, é a cidade. Então, é dentro daquela área. Tem cliente que liga, eu sou Santo André, mas sou sempre que é de Santo André, a rua... Sim, não. Você está do lado da rua que é Santo André, eu vou te passar o contato da unidade de Santo André. Eu atendo do lado da rua que é São Caetano. Então é dividido assim. Legal. Tem assim, o pessoal acompanha bastante da franqueadora para não existir essa invasão de área, para proteger os franqueados, para que não haja esse tipo de situação. E aí é a alocação de mão de obra. Então é todo um treinamento que nós fazemos diante o que a marca espera. Você está vestindo a camisa Maria Brasileira. Qual que é a essência da empresa? O que nós esperamos que você faça para o cliente? O cliente também, nós buscamos mostrar para ele qual que é o papel da Maria Brasileira. O que você está contratando um serviço, ok? Então, como que nós trabalhamos? Então, a gente busca fazer ali o intermédio das duas partes, de quem está comprando e quem está atendendo. E buscar. É constante aquela coisa. Bom, esse cliente tem esse perfil. Peraí, qual profissional que eu vou alocar para buscar ser mais assertivo? Que foi o que o Marcelo falou. Bom, que produto que acessório eu tenho que entregar para esse cliente? O que ele está precisando? Então, tem muitas vezes isso. Então, particularidades do cliente e tudo mais. Mais ágil, mais detalhista, com mais idade, mais baixa, mais alta. Até isso envolve no nosso processo para entender a necessidade do cliente e dar esse suporte. E toda semana eu busco colocar uma profissional nova no quadro diante do aumento da demanda. Putz, que ótimo. Muito bom. Então é uma batalha difícil, mas que é necessária. E se tem até mais que isso, eu me desdobro para colocar justamente pela demanda da nossa área. Sabrina, o que mudou da Sabrina louca, que entrou num negócio com o maridão e era uma necessidade, buscando, né, independência financeira, da Sabrina de hoje? Difícil explicar, né? É uma sensação gratificante todo esse aprendizado, porque eu falo assim, foi uma transformação. Era uma pessoa completamente crua. Hoje, às vezes, eu associo até para a parte de CLT. Eu falei assim, nossa, quanta coisa errada que eu fazia, que era perdida, não tinha aquele comprometimento. Você questiona a CLT hoje? Férias, 13º, todo... Eu sei que é necessário, eu entendo, mas não vou entrar nessa discussão, mas tem muito patronismo em cima daquilo lá, né? Então, eu defendo muito e eu converso muito com as nossas agenciadas, que a gente trabalha no modelo de contrato agenciado, defendendo muito o modo não CLT, mostrando que se ela se organizar, se ela se programar, se ela tiver todo um planejamento, então ela não deixa de ser uma empreendedora, ela está sendo empreendedora ali dentro da nossa marca, intraempreendedora dentro da nossa marca, para gerir ali. Eu falei assim, você tem direito a férias. As minhas meninas, elas tiram férias, elas avisam, tal mês eu estou saindo de férias, programa. Ok. Então elas se programam com isso. Aí às vezes ela tá falando, então esse último mês me arruma atendimento também de sábado, porque eu preciso levantar uma graninha a mais, porque eu vou ficar um mês parada. Então é o tal do planejamento, mas eu vejo muito... só para também desmistificar a relação CLT, patrão, porque tem muita gente que precisa passar por isso para enxergar o que você está falando. Para entender. E Sabrina, assim, a gente falou N vantagens aqui do franchising. Eu não queria pôr como uma desvantagem, mas algum ponto que você ainda lida, que não te deixa tão confortável. Criatividade, você pode... Não sei se... Eu não consigo enxergar. Acho que eu abracei tanto, incorporei tanto essa situação... Não, porque a gente fala, assim, se você é muito criativo, não gosta de seguir regras, quer ter o logo verde porque não concorda que bom, no caso de vocês é verde, quer ter laranja porque não quer ter verde e amarelo, cara, não sai do franchise. Então você não vem pro franchise. É uma coisa que você tem que estar ciente que você entrou para uma franquia. Existe uma pessoa que criou aquela franquia, então você está aderindo, você está endossando aquilo que ela criou. E não então, vem querer inventar. Não vem querer inventar. Eu lembro no nosso grupo que iniciou e tudo mais o curso lá de gerenciamento que eles fazem uma semana inteira, mostrando, apresentando, depois você assinou todo o contrato. Mas eu posso pôr a minha foto no perfil da página? Aí o pessoal,
Não. Você tem a sua foto do seu perfil no seu perfil. No da empresa, é o da empresa, é o logo da Tá lá, empresa. a unidade tal e É a unidade tal, então se tiver lá a época do Outubro Rosa e eles colocaram um negocinho rosa, então eles vão pedir pra você trocar, você vai seguir aquilo lá. Ou então você não teria entrado pro franchise. Então, assim, eu acho que assim, a única dificuldade, mas é muito do nosso se jogar, foi no começo que eu me senti um pouco assim, gente, mas peraí, pra onde que eu vou, o que eu vou fazer? Que não tinha aquele suporte de ser empreendedor, mas que não era o papel da franqueadora. A franqueadora, ela estava ali com todo o suporte pro modelo de negócio. Puta, perfeito isso, adorei. Entendeu? E que no começo, às vezes, a gente ficava É o famoso- escravejando. Aí depois Uma coisa, outra coisa. a tá claro franqueadora pra tá galera. lá com o know-how dela, no nosso caso, serviço de limpeza e cuidados. Então, tudo que é preciso disso, eles estavam lá. Só que, como que eu emito nota? Quanto que eu retendo de imposto? Mas e a contabilidade? O que eu faço? Desculpa, não era o papel deles. Então, acho que foi 1 ano batendo cabeça nisso. Mas isso não era tão claro no começo. Não Depois era claro você foi no começo. percebendo. Aí depois eu fui percebendo, e é Processo uma de coisa evolução. que a gente traz muito para quem está entrando. Aqueles que vão visitar. Então, assim, olha, entenda. Tivemos dificuldade com contabilidade. Então, no começo, chegava para perguntar, saía com mais 10 dúvidas. E ficava assim, então foi outra assim, maturidade que foi gerando diante de aprender sobre o negócio, entender, ir lá buscando informações, que é o que a Fabi falou um pouco, que o pessoal está acostumado só aquilo que recebe, não vai buscar informações. Então, buscando informações, a gente se encontrou. Então tem um suporte da contabilidade que ajuda a gente, que ajudou, deu toda a orientação como um negócio, e a franqueadora no ramo de negócio. Então, eu diria que foi só isso no começo, mas eu reconheço por inexperiência minha. Normal. Então, não é uma crítica evoluiu. deles, é evolução. Mas é bom pra gente falar O pra pessoal eles. precisa entender isso daí. Malu, diferente dela, eu vou te Sim. fazer outra aqui, porque nós já estamos quase acabando. Tá? Você entrou de uma maneira mais planejada, tinha o conhecimento financeiro faz muita diferença. Na maioria das empresas, franquia ou não, se quebra a empresa por causa de não saber gerenciar fluxo de caixa, de fazer compra de supermercado com a compra da... Misturar Isso, com a misturar PJF, né? Misturar Exato. a conta pessoal com a conta, mas tem muito casal que quer comprar franquia, tem muito casal que trabalha junto. Aí mesma pergunta, só que casal. E vê lá o que você vai responder. Hein? Eu não quero nenhum divórcio aqui no programa. Eu tô brincando, porque a gente sabe que passa por momentos difíceis. Eu mesmo falei um caso meu. Então eu sei o que é. Mas o que é o Malu e Marcelo quando começaram a empreender lá 5, 6 anos atrás, e hoje qual que foi a maturidade que o casal conquistou nesse... Eu acho assim, a gente tinha uma percepção e nós tínhamos uma preocupação, porque assim, a gente vem de um relacionamento longo, a gente se dá bem, tanto que estamos Sim, juntos amigos, até casados. hoje e tal, e a gente tinha a preocupação de Não perder perder isso nesse processo de abertura do negócio, era uma coisa que a gente temia. E conversamos bastante. Só que a hora que você chega na vida real, a gente conversou, começou a dar curto-circuito. Porque eu tenho uma visão de negócio, ele tem outra visão de negócio. Eu Misturou o PF com o PJ também. e aí começou a ficar complicado tudo. Eu falava uma coisa, às vezes até abordagem com funcionário, ou questão financeira e tal. E aí a gente chegou num ponto que a gente sentou e conversou e falou, ó, a gente tem que separar as coisas. Então, primeira coisa que nós decidimos é separar os quadrados dentro da empresa. Então, assim, Quem é dono você do cuida quê? disso, eu cuido daquilo. A gente pode trocar ideia, mas esse quadrado é meu, esse quadrado é seu. Separamos. E uma coisa que a gente E a partir daí? melhorou, não resolveu. Gente, ó, nunca. vida Adequações, né? felizes para sempre não existe. Só daí, outra coisa que a gente demorou um pouco mais era a questão de discutir coisas da empresa, inclusive estratégia, tal, em casa, num momento de estamos jantando, tal, começa a falar da empresa. Ou estamos num momento de lazer, vamos sair para E tirar férias para falar do negócio, né? Então, daí também a gente tenta, não é que a gente consegue, a gente tenta fazer reuniões semanais para discutir a empresa.
só que nem sempre dá certo. Então, gente, a vida é uma tentativa eterna. Mas isso é vida real, por isso que eu tô te perguntando. Essa é a vida real. Porque tem gente que acha que vai alcançar o nirvana com equilíbrio perfeito. Cara, não existe equilíbrio, meu. Não, você vai lidando, você tem um objetivo. O que tá claro é que você e o Marcelo buscaram um objetivo e vocês estão indo atrás dele. Isso. Eu queria só fazer uma observação, assim, também sobre essa coisa que a pessoa fala, eu vou abrir meu negócio, independente se é franquia, e aí eu não vou trabalhar, não vou... É assim, O ser patrão, né? Eu só vou mandar, né? Porque foi vendido pra gente que ser patrão é, né, meu? Assim, Faz aí. Eu sempre tive essa coisa de ser dona do negócio, mesmo quando eu trabalhava em empresas. Pra mim, aquilo era o meu negócio, tinha que dar resultado. Você empreendia no CNPJ dos outros. Exato, empreendia no CNPJ dos outros e foi ótimo. Gostei dessa... Rick Chester. Empreendendo. Tem... Rick Chester fala muito Rick isso. Chester. Vou ter que anotar isso depois. Mas assim, o que eu acho importante é que você saiba que você vai ter que trabalhar muito, o dinheiro que está em risco é o seu dinheiro, mas por outro lado, você tem se você se organizar minimamente, você tem uma oportunidade de ser dona da sua agenda, coisa que você não é dona minimamente, né? Quando você pro bem e pro mal. minimamente, pro bem e pro mal. Então isso é muito legal. Isso eu acho que é uma coisa que para mim foi muito bom. Eu posso trabalhar no sábado, no domingo, mas se eu quiser ter na segunda-feira fazer alguma coisa, é só eu me organizar e eu consigo fazer isso com o tal do planejamento. Né? Ó, para fechar, eu lembro uma vez num evento, a Fabi falou assim, Fabi já foi franqueadora e ela falou, na minha franquia eu coloquei tanta imposição pro perfil do meu franqueado que eu acho que nem o Bill Gates entrava ia ser franqueado da minha rede. Nem ela, mas eu acho que você brincou e falou, acho que, quer saber, nem o Bill Gates. Fabi é uma figura, Fabi, e muita gente cai nessa, mas esquece o franqueador, aí é problema dele, o cara que quer trabalhar, trazer o Bill Gates. Ele criou a marca dele, a gente viu aqui, cada uma um perfil completamente diferente. Mais dois caras que vieram aqui, o Denis e o Marcelo. Temos 4 pessoas, 4 perfis diferentes, entendeu? Eu acho que as boas franqueadoras já entenderam isso, então fala um pouco de perfil e a gente encerra por hoje aqui o Franquias ao Vivo, Fabi. Então, hoje em dia, eu acho que com toda essa questão de busca por inovação, né? Porque o mercado já está... com muita coisa acontecendo, muita novidade, tem muita coisa disputando a carteira do consumidor, assim, né? Independente de ser produto ou de ser serviço, e a vontade também dele de consumir, que diminuiu com o passar do tempo, né? Porque hoje em dia as pessoas já estão pensando em qualidade de vida, pensando em outras questões e não só em ter coisas ou em comprar ou em parecer. Então a gente tem visto toda uma mudança que fez a gente refletir e valorizar cada vez mais a diversidade, né? Eu acho que ao longo do tempo, assim, como negócio e como pessoas também, né? E eu acho que em função disso, em função da experiência, da maturidade do franchise, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente foi percebendo que não é o perfil em si que define, né, como vai ser o resultado daquele franqueado. Tem muito mais a ver com o match cultural, ou seja, do franqueado estar de acordo com os valores daquela franqueadora, com o propósito daquele negócio, com o significado que aquele negócio tem na vida dele, na vida da comunidade da marca, dos que gostam daquele negócio e ajudam a construir a reputação daquela marca. Tem muito mais a ver com esse dia a dia, né? Como é que esse negócio funciona e como eu identifico, como eu me vejo ali, sabe? Do que com essa questão do perfil em si. A gente já viu franqueado que nunca teve experiência com nada, era dona de casa, no máximo tinha sido síndica do prédio e que deu super certo como franqueado, né? E franqueado que tinha sido empresário, diretor de empresa, nananã, e que deu muito errado como franqueado, sabe? Então, não quer dizer, sabe, esses perfis muito objetivos, eles não têm, mas tem certas habilidades que todo empresário precisa ter, ou precisa desenvolver. Umas mais, outras menos, e é por isso que a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Isso é muito importante. Porque por melhor que eu seja como pessoa, como profissional, e tenho lá desenvolvido várias questões de marketing, né? Tem alguns pilares que são importantes, né? Marketing, que está relacionado com vendas, com marca, financeiro, pessoas, né? A parte de treinamento, administrativa, essa parte de operações, tudo. Então, tudo isso é importante como pilar. Só que eu não posso ser bom em tudo, porque se eu for bom em tudo, eu não existo, na verdade. Porque eu não existo. Não tem...
profissional que a gente precisa fortalecer aquilo que as pessoas já são fortes e complementar com as outras pessoas aquilo que eu não Que é sou a nossa tão forte. deficiência. O que não quer dizer que eu, como empresário, vou me acomodar. Eu não sou muito boa em finanças e não vou olhar para isso. Não. Olha para isso, estuda, tem que ter um mínimo de conhecimento, te prepara, como tu falou, né? Nem tudo vai vir da franqueadora, eu preciso me preparar como empresário, mas eu vou contar com alguém que tenha mais habilidade nisso, alguém da minha família, um funcionário, sei lá, para eu ter essa troca e poder ir me desenvolvendo e ter certeza que isso está sendo olhado dentro da minha empresa, né? Então esse desenvolvimento que foi acontecendo, né, esse olhar da franqueadora sobre o perfil do franqueado, o próprio franqueado foi amadurecendo nesse papel dele como franqueado, como empresário, né, e a gente conseguiu, acho que, gerenciar isso de uma forma melhor. E entender o papel do treinamento e capacitação, que no início do franchise tinha um papel muito de transferir o know-how do manual. Sabe? Né? De seguir o processo assim. E esse treinamento também foi evoluindo, foi trazendo muito de soft skills, ou seja, de desenvolver, porque cada vez mais a gestão de pessoas está ali no calcanhar da gente, é fundamental. E isso se desenvolve com soft skills, tem que aprender sobre liderança, sobre empatia, sobre relacionamento, comunicação não violenta, várias questões para conseguir lidar com as pessoas da melhor forma possível e dessa forma encontrar as pessoas que também que vão te complementar, né? Então acho que isso foi desenvolvendo na parte de treinamento também, e a gente aprendeu isso, né? Os perfis são treináveis, a gente tem que entender para cada negócio, para cada cultura, para cada empresa, qual é o tipo de pessoa que vai melhor ali, sabe? Mas não quer dizer que seja uma coisa rígida. E isso tem que estar claro para a pessoa que entra, né? A gente sabe que aqui normalmente costuma dar certo assim. O que tem de diferente em ti? Tem isso e isso. Mas nós vamos aprender sobre ti. Se tu tá afim, nós vamos aprender sobre ti, tu vai aprender sobre nós, tu vai te desenvolver e a gente também vai daqui a pouco se surpreender que também esse ponto pode dar certo, sabe? Então eu acho que isso foi sendo visto, né? Porque realmente não tem assim, né? E tu vai olhar para os franqueadores, gente do céu, são meus amigos, tem de tudo também, né? Tem cada doido que eu amo, né? Mas que tu olha assim, meu Deus, deu certo. Como conseguiu, gente? A gente tem filho adolescente, né? E às vezes a gente acha que os filhos não vão dar certo. Aí quando a gente olha para os amigos, não. Eu acho que vai dar. Então tem que ter essa flexibilidade, não é fazer as coisas que nem um doido, mas tem que estar aberto. Ó, chegamos a uma conclusão de tudo que vai o perfil, tem que ter uns parafusos a menos. Tem que aprender um pouquinho. Meu sonho é falar assim que tá terminando o programa e tem uma plateia e fazer assim, Então, mas tá... Yes! Tá acabando, foi demais, dava pra ficar mais 3 horas aqui, mas a bateria tá acabando, o celular tá acabando, a gente tá com sede, os maridos tão loucos pra ir embora. Tá chegando a hora do almoço. Puta, Fabi. Tem que voltar. Pô, Fabi, eu vim escrevendo pra ela de quanto eu tava feliz de ela estar aqui, então, agora ao vivo, tô muito feliz de você estar aqui. Sabrina, Malu, quer dizer, agora eu olhei o lado, né? Sabrina, Malu, fiz uma vesgada aqui, super obrigado. E mais um Franquias ao Vivo, depois a gente vai pegar todo esse conteúdo, fazer os cortes, vou dar muito trabalho pro Léo, que ele adora. E valeu, né? Valeu. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.